Olá, pessoal. Hoje nós iremos terminar, né, o livro de Ruth e é muito gratificante, né, porque até aqui Deus nos ajudou, né, mas e é triste ao mesmo tempo, né, porque foi um período de edificação, né, experiências e espero que vocês tenham gostado. Antes da gente começar a ler, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço, meu Deus, pela tua presença, meu Deus, que é constante em nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha-nos, meu Pai, mostrar a tua palavra, falar aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos, que nós sabemos da tua palavra. Peço que o Senhor venha tomar nossas vidas em tuas mãos e a cada dia abençoar todos os estudos que nós fizermos pela frente. Eu agradeço pelo Senhor ter abençoado e ter nos sustentado para fazer esse estudo de Ruth. Usa-me, meu Deus, para estar trazendo a tua palavra, essa oração que eu faço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai ler do versículo 13 adiante, que fala assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Hezron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Só para a gente relembrar um pouco, no início do capítulo 4, a gente vê que aconteceu o resgate, né? O resgate de Ruth e Noemi. Né? Boaz, ele tinha procurado o parente, né? O outro que que poderia estar resgatando elas, né? E junto com elas as terras de Elimelec, mas ele não aceitou, ele rejeitou, e com isso Boaz adquiriu essa responsabilidade. E aí, né, as testemunhas lá do processo, né, que eles estavam, abençoou, né, tanto a Boaz quanto Ruth, né, falando que eles tivessem um casamento abençoado, que eles tivessem filhos e tudo mais. E agora no 13 a gente vê que Boaz e Ruth se casam, né, porque aqui fala, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Né? Então, aquele momento, até então, ele estava fazendo o processo, né, o acordo com o parente diante de testemunhas. Agora que ele já se casa com Ruth e fala, né, que Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Né? Agora, finalmente, com eles casados, eles consumam o casamento, né, como a gente viu lá no capítulo 3, né? Eles estavam na ilha, eles tiveram oportunidade, né, de consumar ali mesmo, mas eles não deixaram os desejos carnais falarem antes, né, do que a vontade de Deus, então eles respeitaram, né, as leis do Senhor, e agora sim, né, debaixo da lei, totalmente certo, eles consumam o casamento e Deus abençoa. Abençoa aqui, né, pelo texto dá a entender que logo na noite de núpcias mesmo, né, Ruth engravida. Isso é interessante, porque se a gente for lembrar, no primeiro casamento, provavelmente, Ruth ficou um bom tempo casada com Malom, mas ela não engravidou, ela não teve filhos com ele. Mas aqui dá a entender que com Boaz, logo mesmo na noite de núpcias, ela já engravidou, Deus já abençoou a eles, né? Isso é muito lindo, né, de ver. No versículo 14 fala: As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor,
que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Aqui, né, até mesmo as mulheres, né, de Belém, elas reconhecem, né, que o Senhor resgatou a Noemi, né, porque Noemi, né, começou a história achando, sim, que Deus tinha se voltado contra ela, ela estava amarga, né, infeliz, mas aqui as mulheres mesmo reconhecem, até mesmo Noemi, claro, que Deus a resgatou, né, que através de Boaz, né, Noemi agora tem um resgate, ela tem uma proteção, e ela não está sozinha. E que fala, né, que o Senhor não a deixou sem resgatador. Então Deus cuidou de Noemi, né, e ele não deixou ela desamparada. E no 15 fala, né, um menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Então, aqui, né, Noemi, ela tem um neto, né, através de Ruth, ela tem o seu neto, né, pela lei do casamento, né, porque a gente sabe que quando Boaz casou com Ruth, né, quando ele resgatou as terras, ele estava resgatando as terras para Noemi, né, para preservar o nome, né, do marido dela e dos filhos dela. Então, assim, pelo casamento, o filho, né, de Boaz com Ruth já seria neto dela, e também por adoção, né, porque aqui fala que ela, né, no próximo versículo, ela adota o menino, que fala no 16, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele, mostrando exatamente isso, né, como uma avó que ama seu neto, e agora ela cuida dele, né, e ele trouxe alegria para ela. Então, assim, tanto pela lei do casamento quanto pela adoção mesmo, Noemi agora tem um neto, né? Ela não está sozinha. E esse neto, né, que fala, ele não deixará ela desamparada, né? E sustentará ela na velhice, pois é filho da sua nora, né? Uma nora que a ama e como a gente viu aqui, as mulheres estão falando, essa nora é muito mais valiosa do que 7 filhos. Né? Se a gente for pensar, 7 filhos homens naquela época era algo muito valioso, né? Porque a gente sabe que nesses tempos quem tem voz é o homem, não é a mulher. Mas aqui elas reconhecem o valor, né, de Ruth, comparando ela a 7 filhos, né? Melhor do que 7 filhos. Então, mostrando assim o quanto Noemi foi abençoada, né? Com uma nora e com um neto. E isso, né, essa questão da adoção é muito importante porque às vezes nós preocupamos muito com a relação de sangue, né? Aqui Noemi poderia falar, não é do meu sangue, não é do meu neto, mas não, ela adota, né, esse neto para ela. E isso é interessante porque isso vale para nós, né? Nós somos também filhos adotivos por Deus por meio de Jesus, né? Se não fosse Jesus, nós não seríamos nada, né? Nós seríamos ainda gentios, né? Estrangeiros, sem nenhuma nação, sem nenhuma identidade, né? Mas Deus, ele nos adotou, né, como filhos. Em Efésios 1, no versículo 5, fala: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, como a gente sabe, né, não fomos nós que escolhemos, né, a Deus. Deus nos chamou e ele nos chamou porque ele nos ama e ele nos predestinou a sermos o quê? Filhos dele, né? Filhos por adoção. Porque a gente, nós não somos aqui, né, judeus, né, israelitas, né? Então nós somos estrangeiros, nós somos gentios. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós nem faríamos parte, né, da família do Senhor. Mas ele nos adotou, né? Ele nos amou, da mesma forma que Noemi não se importou com o sangue, ela sim adotou esse neto e amou ele, né? Então isso é muito interessante, é uma aplicação que a gente tem que estar sempre lembrando, né? Que nós somos filhos também adotivos. No versículo 17 fala: as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Isso é muito interessante porque Obed significa servo, né? E é um nome bem apropriado, né, para um menino que os pais
foram pessoas que decidiram, né, escolheram servir aos outros, né? Então, assim, já mostra exatamente a natureza de Obed, né? Obed, ele teria, né, já pelo nome, a mesma natureza dos seus pais, né, que é de servir, de ajudar os outros, né, e não pensar em si, mas sim no bem das outras pessoas. Isso é muito interessante, que acaba interligando o nome, né, de Obed à ação dos seus pais. E aí no 18, né, em diante, fala, né, sobre a genealogia de Davi, né? Essa é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi, né? Ou seja, a gente vendo aqui a genealogia, né, de Davi sendo construída. Isso é interessante porque tudo isso foi o quê? Projeto de Deus, né? Porque se a gente for parar para pensar, se Ruth não tivesse casado com Boaz, não teria gerado Obed, né? Se Boaz tivesse casado com outra pessoa, ia nascer uma outra pessoa, né? Com outro DNA e tudo mais. Mas Deus aqui, ele já estabeleceu isso, né? Que o DNA de Ruth, né, estaria ali junto da genealogia de Davi. Então, assim, nada por acaso, né? Porque igual nós só existimos porque os nossos pais se relacionaram, né? E a gente tem o DNA deles, né? Se ele tivesse casado com outras pessoas, não seríamos nós, né? Seria outro DNA, seria outra pessoa. Então, aqui mostra exatamente isso, que desde o princípio, Deus, ele estava trabalhando, né? Deus, ele utilizou Ruth, né, para fazer parte da genealogia, né, de Davi e mais para frente, né, como a gente vai ver, de Jesus. Então isso é muito importante, né? Deus, ele sempre tem um propósito. E assim, como a gente está encerrando o livro, né, a gente não poderia deixar de fazer comentários gerais, né, que eu percebi durante a leitura, né, de todos esses capítulos. E uma coisa que é muito interessante é que o livro de Ruth, ele começa falando sobre o quê? Fome, mortes, né, tragédias, mas ele termina falando sobre casamento, né, e sobre o nascimento. Então, isso é muito interessante, que mostra que há esperança para aqueles que esperam firmes, né, em Deus. Porque, por mais que seja difícil confiar em Deus, né, quando tudo está desmoronando, ou quando a resposta não chega, nós temos que ter fé, né? Porque Deus, ele tem um propósito, nada está perdido aos olhos do Pai, né? E em Hebreus 11, no versículo 1, fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Então, assim, embora a gente não vê a vitória chegando, a alegria e tudo mais, a gente tem que ter fé, porque a gente tem o quê? A certeza de que Deus está agindo, que Deus está no controle. Então, a fé é isso, a gente não vê, mas a gente crê que vai chegar a vitória, que vai chegar o dia bom, né? Porque Deus está no controle. E se a gente vê também, isso não é esperar, porque esperar é quando você não está vendo exatamente, quando você ainda está ali confiando, né, em Deus, que Deus vai agir. Porque se você já está vendo, se as coisas já estão acontecendo, você não está esperando mais, né? Então, assim, é certeza de que a gente está esperando, que Deus está agindo, mesmo que nós não estejamos vendo. E quando as coisas estiverem difíceis, né, é difícil ter fé, a gente deve lembrar, né, de Abraão. Porque em Romanos 4, no versículo 18, fala: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Abraão é um exemplo, né, de fé, porque ele e Sara, eles já estavam velhos, né? Então, assim, pela natureza humana, não teria como eles gerarem um filho na velhice, né? Porque naturalmente a mulher chega a uma idade, ela não vai mais ovular, então fica muito difícil. Como é que ela vai engravidar se ela não ovula? Então, assim, a esperança aqui seria o quê? Que eles não tivessem filhos, né? A esperança humana.
Mas aqui fala que Abraão, ele creu, né, contra toda a esperança. Mesmo que a esperança fosse contrária, ele confiou em Deus, né, porque Deus tinha prometido que ele seria pai de muitas nações e foi isso que ele confiou. Ele não quis olhar para a circunstância, né, para a velhice dele, não, ele confiou que Deus iria agir. É isso que a gente também tem que ter em mente, porque, igual aqui no caso, né, na história de Ruth, para Noemi, a morte, né, de seus filhos e do seu esposo era o fim da história, né? Ela achava que já tinha terminado, mas para Deus não, né? E a gente tem que estar sempre lembrando que o fim da história, né, com Deus é sempre de alegria, seja ela terrena ou não, porque se a gente não for feliz aqui na Terra, né, diante de todas as dificuldades, tudo, a gente pode ter certeza que no final, na glória, a gente vai ter essa alegria, né, eterna com o Pai. Então, assim, nada está perdido diante de Deus. E Deus tem um propósito, né, para tudo, porque se Noemi não tivesse passado por aquelas provações, por aquelas tribulações, talvez ela não tivesse tido a chance de voltar, né, para sua terra, né, novamente e ser abençoada. Então, assim, por mais que ela tenha reclamado e tudo, Deus está agindo na vida dela, né? Às vezes nós reclamamos, né, ou questionamos durante a caminhada, mas Deus tem o melhor preparado para nós. E foi exatamente o que aconteceu, né, com a Noemi, porque ela termina agora a história com o neto nos braços, né? Que coisa que ela não teve com os filhos, né? Os dois filhos casados e eles não tiveram filhos. Mas agora não, agora ela tem um neto, né, nos braços, ela tem Noemi, né, uma filha que a ama de verdade. Então, assim, e Deus estava cuidando dela, mesmo quando ela não via, né? Mesmo quando ela estava murmurando, rebelde, né? Falando que queria mudar o nome, que era amarga, estava sofrendo, tudo. Mesmo assim, Deus estava trabalhando, mesmo sem ela perceber. E Deus ele é misericordioso e fiel, né? Porque se ele tivesse levado em conta, né, o que Noemi estava falando, ele não iria abençoar, ele não iria agir, mas Deus ele é fiel. Se ele falou que vai cuidar de nós, ele vai cuidar. Independente, né, do que nós murmuramos, reclamamos, Deus vai agir. Né? A vontade dele é soberana. E a gente tem que aprender isso porque ele tem o melhor preparado para nós. Né? Por mais difícil que seja esperar, a gente tem que saber descansar em Deus, né? Ter essa certeza. Noemi acabou, né, sendo cuidada por Deus, né? Então, assim, claro, o sofrimento dela, a gente entende tudo, toda a ruminação, toda a angústia, mas ela não precisava ter sofrido tanto, né? Se ela tivesse confiado no Senhor. Mas independente disso, né? Independente se ela prolongou ou não o seu sofrimento, Deus agiu, Deus cuidou dela. Né? E a gente sempre tem que ter isso em mente, que Deus tem um propósito na nossa vida, né? E que assim, o futuro ele sempre vai trazer surpresas para nós, né? Então assim, a gente tem que confiar, porque assim, a derrota, né, e as tribulações, o sofrimento, ele não é fatal na maioria das vezes, ele não vai levar a gente a morrer, né? Às vezes a gente cai, mas a gente levanta, né? Outras oportunidades aparecem, outras portas abrem. Então, assim, a gente, claro, a gente sofre tudo, mas não deixar esse sofrimento nos dominar, né? Nos levar à depressão e tudo mais. Vamos confiar em Deus, né? Lutar contra a dor, pedir ajuda quando necessário, nos reconhecer que Deus está no controle e que Ele vai agir nas nossas vidas. E da mesma forma, né, que também quando a gente dá tudo certo, quando o sucesso chega, também não quer dizer que a história terminou ali, que vai ser feliz para sempre, né? Não, a gente sempre tem lutas, coisas para se preocupar, coisas para resolver, e o sucesso aqui ele não traz descanso, porque descanso mesmo a gente só vai ter na glória, né, com o Pai. Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que trabalhar. Se não for para nos sustentar, vai ser para a obra de Deus, né? Porque a gente tem que cumprir o ID, a gente tem que falar, pregar o Evangelho, ter boas atitudes, né, ações, conhecer a palavra. Então, assim, aqui
as coisas, o descanso mesmo, a alegria completa, a gente só vai conseguir quando a gente estiver junto com o Pai. E outra lição que também podemos tirar desse livro é que Ruth não tinha o direito, né, por nascença, de fazer parte do povo de Deus, né? Mas com o primeiro casamento, ela conheceu, né, a Deus através de Naom e creu no Pai. E assim, né, Deus utilizou a fome de Belém, né, e também a fuga de Elimelec e a morte de Malom para agir na vida de Ruth, né, para que ela cresça no Pai e para levar ela também para Belém, porque o propósito de Deus é que ela se casasse com Boaz, né, um Boaz que é um homem piedoso, né, e com isso, né, ela tem privilégio, oportunidade de fazer parte da genealogia de Davi. Então, assim, agora ela tem descanso, né, e proteção porque ela tem um marido ali que cuida dela. Né? Então, assim, mesmo diante das tragédias, Deus, ele age. Né? Ele agiu na vida de Ruth. É claro que a gente não sabe quais são os planos de Deus, né? Não cabe a nós questionar, mas por que trazer a fome, trazer a morte para salvar a vida de Ruth? Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas, né? Em Romanos 8, no versículo 28, fala: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, assim, tudo que acontece, Deus, ele faz com que aquilo coopere para o bem daqueles que o amam. Ou seja, Deus, ele tem um propósito, né? Em todas as situações, em cada situação que ocorre, Deus, ele está agindo, como a gente viu, né? Mesmo na tristeza de Noemi e de Ruth também, Deus estava trabalhando na vida delas e Deus tinha um propósito muito maior. E a gente tem que ter isso em mente, porque o ano que a gente está passando, né, 2020, não é fácil. Né? Tá, muitas tragédias vindo, muitas mortes, né? Muitas pessoas, infelizmente, perderam a vida, né, por conta do vírus. Mas, mesmo assim, Deus continua agindo. Né? A gente sabe que tem famílias que se aproximaram mais nesse período, né, de quarentena, outros conheceram mais a palavra, tiveram oportunidade de se aproximar mais de Deus. Claro que, infelizmente, né, vidas foram perdidas, mas Deus, ele traz um consolo, traz um conforto. Portas se fecharam, mas outras se abriram, né, ou irão se abrir. Enfim, Deus, ele não está parado, né? Ele está agindo. As coisas de Deus ainda estão acontecendo e a gente tem que confiar no Senhor. Porque aqui no exemplo, né, no livro de Ruth, Belém começou o quê? Começou a história com fome, né? A ponto de fazer com que a família, né, de Elimelec fugisse de lá. Mas mesmo assim ela foi reestruturada, né? O livro mesmo mostra isso, que Belém se reestruturou a ponto de trazer de volta, né, Noemi para sua terra. Então, assim, Deus, ele renova as forças, né? Ele renovou as forças, né, de Noemi, ele abençoou ela. Então, assim, a gente tem que ter fé, né, e certeza de que Deus, ele vai agir e que nós temos que ter esperança de que dias melhores, abençoados virão pela frente. Então, assim, nada está perdido diante de Deus, né? Nos nossos olhos pode ser que é um ano perdido e tudo mais, mas para Deus não. Deus, ele está trabalhando, embora a gente às vezes não consegue ver, mas a gente sabe que Deus, ele está agindo, como assim ele agiu na vida de Noemi. E a gente tem uma lição também nesse livro sobre amor, né, e exemplo que devemos seguir, porque durante, né, o estudo desse livro, né, nos vídeos anteriores, a gente viu que Boaz se assemelha muito com Jesus, né, as atitudes dele e tudo mais, mas também Ruth também tem algumas atitudes que nos lembram de Jesus, né, porque quando ela escolhe, né, sacrificar tudo, abandonar a sua terra e servir a sua sogra, né, por amor, isso é um exemplo que nos lembra de Jesus, né? Jesus, ele deixou a glória, né? Ele que é dono de tudo, ele se fez servo, né? Ele veio ao mundo, sofreu, né? Se sacrificou
e se submeteu às leis, né, humanas e tudo mais, por amor a nós, né? Então, assim, a gente tem que ter esses exemplos, principalmente de Jesus, mas como de Boaz e de Ruth, de amor, amor ao próximo, de ajudar as pessoas, de servir, né? Porque a gente sabe que, né, é um dos maiores mandamentos, né? Os dois maiores, que é amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e amar o seu próximo. Então, a gente tem que aprender isso, amar e servir as outras pessoas, né? Então, isso eu achei que o livro de Ruth trouxe também para nós. E outra questão também é a questão do casamento, né? Que a gente viu que quando ela, dentro da vontade de Deus, é uma fonte de bênção, né? Que Ruth e Boaz foram abençoados com o filho, né? E tudo mais. E assim, a gente percebe também que Boaz, né, por ser um homem justo, piedoso, fiel às leis de Deus, Deus o abençoou, né? E ele recebeu uma mulher virtuosa, né? E cujo o passado dela ele não se importou. Ela tinha um passado duvidoso, né? Do seu povo, mas ele não se importou porque ele tinha uma influência exatamente na casa dele, né? Da sua mãe, que ele testemunhou que quando uma pessoa se converte de verdade, verdadeiramente, de fato ela se transforma. E a gente sabe disso porque, não sei se vocês lembram quem é a mãe de Boaz, mas em Mateus, capítulo 1, no versículo 4 não, 5, fala o seguinte: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então, Raabe, né, foi a mãe de Boaz, né? E ela foi o que? Uma prostituta, né, da cidade de Jericó, que escondeu os espinhos, né, do Senhor, e ela creu, né? Ela creu e pela fé dela, ela e a sua família foram salvas, né? E isso é interessante porque, como a gente já havia dito, né, em vídeos anteriores, se eu não me lembro, foi no capítulo 3, não importa, né, o que a gente fez, o que você fez, quem você foi antes da sua conversão. O importante é quem você é após a sua conversão, né? Foi exatamente isso. Raabe foi uma mulher que creu em Deus e com isso ela passou a fazer parte do povo, né, do Senhor, né, do povo de Israel. E com isso, né, ela também faz parte ali, né, da genealogia de Jesus, né? Da mesma forma, Ruth também, né, uma estrangeira que creu no Senhor. Então, assim, elas não importava agora o que elas foram, qual era o povo delas, não. A partir do momento que elas creram no Senhor, né, elas se converteram, né, no caso aqui, né, ao judaísmo verdadeiramente, elas mudaram, elas são novas pessoas. Da mesma forma, nós como cristãos. O que importa, o que vale é que nós fazemos agora, né, que confessamos e professamos o nome do Senhor, quem nós somos nesse momento. Porque os pecados, os erros de antes já foram perdoados, né? O importante é agora a gente mostrar quem nós realmente somos no Senhor. E isso é importante também, né, em questão do casamento. Né? Como a gente viu aqui, o casamento dentro da vontade de Deus, ele é abençoado. Então, assim, se você se relaciona com uma pessoa que antes já foi do mundo, né, e tudo mais, não importa o que ela fez antes, mas o que ela faz agora, né, que ela se converteu, é uma conversão verdadeira, a gente tem que estar sempre atento nisso, quem é a pessoa no momento, né, quem ela mostra ser, quem ela realmente é, diante do Senhor. Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente viu isso acontecendo, né? Tanto com Raabe e quanto Ruth, que estrangeiras, mas acreditaram no Senhor, né? Acreditaram em Deus, agora fizeram parte, né, do povo de Israel e se tornaram mulheres virtuosas, mulheres abençoadas. A gente pode ter noção disso por conta de Boaz, né? O homem que ele se tornou. Então, assim, a influência que a mãe dele, né, deu para ele, de acordo assim, na palavra de Deus, a gente percebe isso como nas suas atitudes, que é um homem bondoso, que serve, que ama as pessoas. Então, isso é muito interessante, mostra que realmente
Raabe foi uma mulher, né, que se tornou, depois, né, de aceitar a Deus, se tornou uma mulher virtuosa. E para concluir, né, a gente pode perceber que o livro de Ruth, como um todo, ele aponta, né, para a salvação. Né? Aqui fala do resgate de Ruth e Noemi, mas na verdade dá sempre a entender, né, como a gente já tinha discutido antes, que ele está falando sobre a salvação. Isso mostra que para Deus, né, desde o início, desde o princípio, o plano da salvação já estava estabelecido, né? Não foi uma questão assim, no meio do caminho, né? Deus viu que estava dando tudo errado e teve que bolar um plano de última hora. Não, desde o princípio Deus já tinha a intenção, né, de mandar o seu filho para nos salvar. Né? Então a salvação já estava desde a criação já estabelecida por Deus. E por que a gente pode ter a noção disso, né? É claro que no livro, né, como a gente viu, os exemplos de Boaz, o resgate, né, a questão de estrangeiros agora fazendo parte, né, do povo de Deus sendo aceito, tudo isso, né, leva a entender, né, a associar com Jesus, né, a vinda de Jesus, agora os gentios podendo fazer parte, né, da família de Deus e tudo mais, mas não apenas isso, né, não apenas com esses indícios do livro, mas também pela própria Bíblia, que fala que já desde o princípio já existia, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente percebe isso, né, em Gênesis 1, no capítulo 1, versículo 1, que fala, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Então, assim, Deus, do princípio, como a gente já sabe, ele está criando tudo, mas não apenas ele. Né? Em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, fala: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que se existe teria sido feito. Aqui, né, a gente sabe que João está falando de Jesus, né? O verbo que se fez carne. Então, assim, aqui já estabelece que desde o princípio, Jesus já estava com Deus. Então, já mostrando que o plano da salvação, porque Jesus ele tem esse papel de nos salvar, né? Pelo seu sangue nós somos salvos. E isso mostra que já desde a criação, Deus já tinha em mente, né, realizar a salvação. E não apenas isso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo também é citado. Um exemplo disso é em Jó, no capítulo 33, em versículo 4, que fala: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus aqui, a gente pode ver como o Espírito Santo, né? Também, às vezes, é citado como Espírito de Deus. Então, aqui já mostra que no Antigo Testamento, a Trindade já existia. Claro que não tem esse nome na Bíblia, mas já havia, né, o plano da salvação. Então, a gente tem que ter em mente que a Bíblia é a palavra de Deus e ela está contando, né, o plano da salvação. E o livro de Ruth, ele nos dá indícios disso, né? Então, isso é muito interessante. Foram aplicações, assim, né, que eu pude perceber lendo esse livro. Vamos encerrar, então, fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço pela tua presença, meu Deus, pela tua palavra, e também, meu Pai, por nós fazermos parte, meu Deus, da tua história, meu Deus, do plano da salvação. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que foi o Senhor que nos chamou para a tua obra. E eu te peço que a cada dia nós venhamos crescer na tua presença, conhecer mais de ti. Muito obrigada, meu Pai, por esse livro de Ruth, que nos ensinou bastante, abriu a nossa mente, nos deu entendimento, e eu agradeço muito por isso. Continua falando conosco e nos orientando, Senhor. Essa oração que eu faço, eu agradeço no nome santo de Jesus. Amém.